trabalho de madrugada, mas eu faço. Tu já tá trabalhando de madrugada? Oi pessoal, eu sou o Pedro Andrade, mais um ano estou aqui na Revestir, se eu não me engano esse é o 9º ano que eu estou trabalhando com a Portobello. Para quem não sabe, a Revestir não é só uma feira de arquitetura, ela é uma feira de arquitetura e design que é a maior não só do Brasil, não só da América Latina, mas uma das maiores do mundo. Eu estou aqui num dos estandes mais procurados da feira, o da Portobello, eu sou suspeito para falar da Portobello. Quem não sabe, a Portobello nasceu em 1979 como um negócio de família pequeno no sul do Brasil e hoje os produtos da Portobello são encontrados em mais de 60 países, é um titã do universo do design e da arquitetura no mundo inteiro e é muito especial estar aqui hoje porque é um momento transformador da marca. Para vocês terem noção, a Portobello esse ano abriu a primeira fábrica da Portobello nos Estados Unidos, no estado do Tennessee. Então, se ela já era um personagem, um protagonista nesse universo no mundo inteiro, agora que ela tem essa presença maciça nos Estados Unidos, ela vai ser ainda maior. E para dar o pontapé inicial nessa cobertura da Revestir 2025, eu estou do lado de 3 dos grandes arquitetos, 3 dos meus grandes amigos aqui. Eu estou falando do Rodrigo Fagal, estou falando do Caio e do Carlos Carvalho, 2 irmãos, e somos quase irmãos já, tudo bom? Verdade. Quando foi a primeira vez que vocês vieram a Revestir? Vocês lembram ou não? Olha, a primeira vez que eu vim na Revestir, acho que foi na época que eu era estagiário ainda. Isso tem muito tempo. E eu sempre ficava olhando, assim, as coisas, as novidades. Nunca Tava distante de imaginar que um dia eu estaria aqui lançando alguma coisa, né? Hoje eu tô aqui falando com você, do lado do meu irmão, do Fagá, lançando um produto numa das maiores empresas do segmento no Brasil. Você também? Vocês começaram a trabalhar juntos muito tempo atrás ou não? Eu comecei como estagiário dele, né? Na verdade. Na verdade, ele começou a trabalhar comigo fazendo casa no The Sims e me cobrando as casas dele. A gente começou a trabalhar em casa antes. Mentira, mas profissionalmente eu comecei como estagiário em 2015, em 2017 eu virei sócio e estamos aí até hoje. Mas acho que a primeira vez que eu vim na Revestir deve ter aí uns 10 anos atrás. E eu ficava olhando, né, os arquitetos, né, tipo, lançando produtos e tal. Nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, né, no estande da Portobello, dando uma entrevista com você, com esses caras. É um sonho realizado. E você, Fagá, quando foi a primeira vez que você veio? Eu não recordo e também não vou entregar por conta da idade, né? Que eu consigo esconder bem. Mas foi na época de estudante também. E como ele falou, era muito distante. Eu acho que os sonhos a gente tem que realmente acreditar no sonho. Mas assim, sempre foi um mundo, né? Essa diversidade de materiais e começar com essa escala, né, de produção de um material que vai alcançar o público, diferente do projeto que ele é individual, né, por mais que sejam projetos maiores, enfim. Mas é a primeira vez que a gente trabalha com a escala, né, onde o nosso produto vai estar em diversos projetos. Então, e logo com a Portobello, né, que inclusive a data de nascimento da Portobello é a minha data de nascimento. Aí eu já entrego a data agora. A nossa, Agora, né? né? Já sei que a gente tem a mesma idade. É a mesma idade, inclusive. Somos irmãos, quase gêmeos. Exatamente. Então, assim, começar logo esse trabalho de escala com a Portobello realmente é um grande sonho realizado. Como eu falei, esse é um momento especial para a Portobello porque eles estão lançando a primeira coleção global, internacional deles. Durante muito tempo, as pessoas da Nova Zelândia, por exemplo, tinham acesso a um produto da Portobello e era muito interessante, muito curioso entender por que um produto dava certo no mercado e não dava certo no outro. Agora a gente tem um desafio grande que acho que traz muito entusiasmo para todo mundo, que é lançar uma coleção que seja sucesso no planeta todo. E vocês foram chamados para participar dessa coleção, Bossa on the Road. Queria saber como é essa sensação, vocês estavam falando de quando vocês começaram, quando vocês viram aqui a Revestir pela primeira vez, como é para vocês estarem aqui, num dos estandes mais procurados, numa das marcas mais respeitadas e premiadas do universo da arquitetura e do design, e agora vocês fazem parte dessa coleção que é fundamental e transformadora para Portobello.
Aumenta um pouquinho a responsabilidade, Dá né? um frio na barriga. Dá um frio na barriga. Total. Mas a gente se sente ainda mais honrado, né? Eu acho que é um momento muito especial para Porto Belo e a gente está fazendo parte disso, sem dúvida nenhuma, é muito... E é um desafio muito grande enriquecedor. pra gente, que cada vez, por exemplo, eu e o Caio, a gente também tem uma linha de mobiliário. Então, cada vez a nossa escala vem diminuindo mais, assim, sabe? A gente começou fazendo casa, apartamento, mobiliário, e agora a gente está fazendo um revestimento, um mosaico, que é uma peça pequenininha, que vai atingir um mercado no mundo inteiro. Então, a nossa escala está cada vez mais diminuindo mais e a responsabilidade está cada vez ficando maior. A gente passa a não desenhar só para os nossos clientes, né? A gente passa a desenhar para outros amigos arquitetos, né? Para pessoas até possivelmente Que você fora não conhece, que eu isso não é super conheço, interessante, né? Que tem Exatamente. estilos completamente diferentes do nosso, né? Não, e fora essa relação de ser uma campanha global, né? A gente pode até entender o nosso mercado, mas criar algo que realmente se comporte em diferentes praças, né? Diferentes partes do mundo. Então, realmente, como ele colocou, a responsabilidade aumenta muito, né? E uma linha de mosaicos é muito interessante porque eu, que por conta do meu trabalho já viajei muito, é difícil você achar um produto, um estilo que seja abraçado ou amado no mundo todo. E o mosaico ele tem essa peculiaridade. Os mosaicos eles são muito populares na Ásia, eles são muito populares na África. O mosaico era uma coisa que já fazia parte do seu universo. Você lembra de algum projeto que você usou mosaicos antes de fazer o seu mosaico? Meu escritório fica em Alagoas, né, no Nordeste, embora eu seja paulista, mas já resido no Nordeste há muito tempo, enfim, metade da minha vida, praticamente até mais. Então, assim, para nós lá, a gente tem sempre essa busca muito pelo artesanal, pelo feito à mão. Então, muitas vezes por uma solução econômica, inclusive, mas para imprimir um DNA, uma identidade. Então, a gente sempre busca essa legitimidade nos projetos. Então em diversas oportunidades eu tive a chance de usar não só ladrilhos, como mosaicos e compor com diferentes materiais, com materiais da região, imprimindo essa questão do legítimo, né? Então realmente já fazia parte do meu acervo. Eu quero falar sobre as diferenças dos produtos de vocês, mas queria saber, vou fazer a mesma pergunta. Vocês já tinham interesse em mosaicos antes de serem escalados para fazer uma linha de mosaico? Eu te confesso que a gente nunca tinha trabalhado muito com mosaico, mas eu me encantei pelo universo e a gente está tendo um resgate agora, um retorno, acho que é tendência mundial a trabalhos manuais, como o Fagá falou. A gente vê grandes marcas de mobiliário investindo em detalhes feitos à mão. Então, tipo, você fazer um mosaico agora, nessa época, é um resgate dessa tendência que está vindo agora. Então, eu acho que o mosaico, ele retorna esse trabalho manual com força, assim, sabe? Eu acho que é isso que o Carlos falou. Uma coisa que eu acho muito Maravilhoso. interessante, vocês, apesar de terem um respeito semelhante eu diria que o país inteiro é apaixonado pelo estilo de vocês também são muito conhecidos por terem clientes super high profile, pessoas famosas que são referências, né, no mundo inteiro. Vocês têm olhares e pontos de vista muito distintos, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco a inspiração por trás dos seus mosaicos e depois eu vou pedir para você fazer o mesmo. Eu acho que todo escritório de arquitetura tem que ter o seu próprio estilo, né? E acho que isso é muito importante, você ter esse estilo reconhecido. Muita gente faz alguma coisa e não deixa a sua marca, né? A gente tenta sempre, em todos os nossos projetos, obedecer ali o estilo do cliente, o gosto do cliente, mas deixar a nossa pegada, né? Deixar a nossa marca ali, fazer que as pessoas olhem para aquele projeto e falem, aquele projeto é do Estúdio Roca. Sua assinatura. A nossa assinatura. E acho que a gente sempre brincou muito com grafismo, apesar da gente não trabalhar muito com mosaico, mas a gente sempre brincou muito com grafismo, com cheio, vazio, com linhas, né? A gente sempre teve um estilo muito urbano durante um tempo, então a gente tentou trazer isso para os nossos mosaicos, né? Primeiro esqueci o nome, me ajuda. Entre linhas, a gente fez uma pesquisa com estamparia. Que a gente fala que a gente não gosta só de se prender na arquitetura. A gente fez uma pesquisa para chegar a esse mosaico. A gente foi para moda, na moda, né? Então a gente descobriu algumas artistas têxteis que faziam os desenhos
geométricos, como a gente queria entregar essa coisa que está no nosso DNA desde lá do início, e a gente descobriu essas artistas têxteis, e aí a gente trouxe esse desenho para os nossos mosaicos. Exato. E brincando sempre com as linhas, com o paralelismo, né? E a gente queria que as pessoas brincassem com o nosso mosaico, que elas interpretassem as nossas peças como elas quisessem, né? Isso deve ser parte do tesão do trabalho que vocês fazem, né? Chega uma hora que vocês botam para o mundo aquele produto e aí a interpretação de cada um é meio que um trabalho a 4 mãos que vocês talvez desconheçam, porque vocês não vão a todas as casas que vão usar. E eu adoro o fato de você ter falado que vocês visitaram esse universo da moda, porque é uma coisa que é muito sua há muito tempo, né? Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz com você, você falou que esse segmento te inspirava. E agora você ainda está autêntico e fiel a esse seu olhar. Eu acho que são caminhos que eles vêm paralelos, assim, a moda e a arquitetura, ela vem junto, vem andando junto. Cada uma no seu lado, mas elas têm uma direção no olhar igual, assim. Trabalhos manuais, como a gente falou na arquitetura, também está na moda. O tricô veio com tudo hoje em dia, mas na arquitetura é de uma outra maneira. Mas sempre essas tendências, elas vêm alinhadas, assim. Então, a gente não enxerga só a arquitetura, a gente enxerga a moda também. Então, eu acho que os mosaicos, eles estão alinhados, como o Fagá falou, nessa questão dos trabalhos manuais que estão sendo resgatados hoje. E, Fagá, eu tenho que te falar, eu sou seu fã incondicional, de verdade. Muito obrigado. Seu olhar, assim, eu me apaixonei por ele, é uma coisa muito incrível, até pela autenticidade com a qual você trabalha, né? A gente está falando dessa verdade, desse DNA, dessa assinatura, e você tem uma pegada um pouco mais inspirada, me corrija se eu estiver enganado, na natureza. Total. Né? Na total. terra. Me fala um pouco dessa linha, desse mosaico que saiu da sua cabeça. Primeiro, obrigado, né? Depois uma fala dessa... Olha o olhinho cheio d'água. Eu me emociono fácil, viu? Na verdade, assim, como eu nasci em São Paulo, eu tenho na veia essa questão urbana, né? O geométrica, o contemporâneo. E no momento que eu me mudei, que minha família se mudou para o Nordeste, escolheu o Nordeste como a nossa casa, essa relação com o natural ficou muito mais evidente, com a natureza, com as cores. Eu sou suspeito para falar da minha terra, de Alagoas, enfim, por tudo, né? Pelos corais, pela cor do mar, enfim, pelas pessoas. Então, no momento que nós fomos convidados, primeiro veio a felicidade extrema. Segundo, quando eu soube quem eram, porque aqui já éramos amigos por escolha, né? Nós já nasceu esse amor de uma forma muito natural e a gente se admira e, enfim, colabora, troca ideias, enfim. Então, a partir do momento que eu entendi que era o Brasil sendo levado, teoricamente, para o mundo, a nossa bossa, a minha ideia era levar o Brasil retratado nas peças, não de uma forma tão caricata. Então, a minha imersão foi exatamente na natureza. Então, eu busquei diferentes tipos de relevos, que nós temos, óbvio, no nosso país, e de uma forma que não fosse tão caricata, mas, ao mesmo tempo, fosse uma interpretação com minimalismo. Então, eu busquei nas linhas, nos cortes das peças, que são praticamente 4 coleções dentro de uma mesma coleção, que aí cada uma leva o título do seu território, né? Da sua superfície. Então, a minha interpretação foi caminhar, eu adoro caminhar a pé, então eu gosto do relevo, do tato. Então, a minha percepção de cima para baixo, né, de vista de cima, de topo, como a luz incidindo nesses relevos poderia me trazer uma geometria. E que isso, como eles colocaram de forma brilhante, de que forma isso pode ser utilizado de diversas formas, com criatividade. Então, a linha ela permite essa flexibilidade, essa interpretação. Ora você rotacionando, ora você mesclando a coleção árida com a duna, ou as 4 juntas, ou individualmente. Então, não só criar algo, mas criar algo que pudesse ser brincado como um Lego. Então, mas a minha imersão foi realmente nessa relação que eu tenho com a natureza, com essa forma de olhar, traduzido em linhas. Eu adoro linhas, à toa que eu sou todo riscado. Então é nome de filho, é casa, então acho que essa interpretação... Você vai usar bastante o nosso mosaico. Total. Então foi exatamente essa imersão e de levar o Brasil dessa forma, não tão caricata, mas que representa realmente a nossa natureza, que eu sei que você é um apaixonado, eu sei disso. Então, absolutamente. Foi exatamente essa ideia. A gente começou essa conversa falando sobre a primeira vez que vocês vieram a Revestir. E como a Revestir mudou, e como vocês mudaram, e como o mundo mudou. Hoje em dia, eu diria que na última década, o mundo mudou mais em 10 anos que num século inteiro. Com inteligência artificial e tecnologia, internet, globalização, rede social.
E a Porto Belo se orgulha de estar sempre se mantendo muito no pico dessa pirâmide, né? Como vocês se mantêm atualizados? É rápido demais? Agora eu vejo, por exemplo, que quando eu comecei a trabalhar na Porto Belo, as texturas que a gente consegue atingir hoje, a gente não tinha. As lastras, as dimensões, a gente não tinha. Como é se manter sempre curioso e faminto com esse apetite pelo novo? Eu acho que você já deu a resposta, é ser curioso. Acho que todo arquiteto ele tem que ser curioso, assim. E a gente é muito curioso, assim, sabe? A gente gosta de ter pessoas novas no nosso escritório. Cara, a gente tem arquiteto no escritório com 20 anos, 19 anos. Sim. E eles ensinam a gente algumas coisas que a gente não sabe. Por exemplo, aplicativos, redes sociais, coisas que a gente não usa. Mas aquilo que a gente demorava muito tempo para fazer na época da nossa faculdade, agora eles fazem num piscar de olhos, assim. Então... E a gente está sempre ouvindo essas pessoas que trabalham com a gente também. Então, inteligência artificial, ela está aí. Então, a gente vai fazer um curso agora, daqui a pouco tempo, para entender como a inteligência artificial pode ajudar no nosso trabalho. E no briefing desse curso, a gente viu que não é só nas imagens, a gente pode ajudar na gestão do escritório. Quando a pessoa falou isso pra gente, eu fiquei, meu Deus, ajudar na gestão? Como assim? Então a gente está sempre aberto para ouvir essas coisas, sabe? Assim, e a gente é muito curioso. Tipo, eu gosto de viajar e ficar em hotéis para absorver aquela experiência, mas para entender por que aquela pessoa pensou isso, para ver por que estão fazendo. Como é que as pessoas no mundo também estão evoluindo, como é que elas estão usando os revestimentos, as novas tecnologias, né? Absolutamente. Essa relação que ele coloca da equipe do escritório, realmente eu acho que ela é fundamental. Ontem, inclusive, naquele talk, eu comentei sobre isso. O quanto colaborar, né? O quanto trabalhar com equipe. São pessoas diferentes, né? Com capacidades diferentes, com linguagens diferentes. Então, isso soma muito para o nosso processo. Desde sempre, eu falo que a minha inspiração vem do cotidiano. Então, o olhar num trânsito, eu estava vindo para cá 1h30, super tranquilo de trânsito. Eu também. Então, assim, às vezes uma forma que você está vendo, às vezes uma fachada, e essa relação com o homem, né? Eu acho que mais do que nunca o homem está no centro, né? Então está tudo sendo voltado. Então eu vejo hoje a tecnologia de um porcelanato recriando com tamanha sustentabilidade, né? que é um ponto muito importante, mas trazendo o natural. Então a gente consegue hoje recriar pedras naturais com uma perfeição, com uma textura que realmente você precisa tocar, e mesmo tocando você ainda fica na dúvida se é natural ou não. Fazer recorte também no porcelanato, que antes também é impossível da gente pensar. Exatamente. Né? Então o nosso trabalho, ele inclusive vem com esse viés também de aproveitamento de superfícies menores, que são em média 20 por 20, né? O tamanho do mosaico. Então, e tem uma coisa legal também, desculpa te interromper, mas a nossa coleção, essa última, a Porto Belo, ela também está aberta, né? A se modernizar. A nossa coleção foi desenvolvida uma máquina. A gente provocou a Porto Belo, Porto Belo foi buscar, né, um jeito. A gente fez duas propostas, a primeira foi feita rápido, a segunda eu achei que tinham esquecido. Juro. Vocês conheceram ontem, inclusive. Tem 2 semanas que me ligaram e falaram assim, Carlos, eu queria marcar uma reunião com vocês para mostrar o segundo projeto. Eu falei, que projeto? A gente achou que estava descartado. Eu achei que estava descartado. Ela, não, o outro mosaico. Quando ela me mostrou, eu falei, nossa, mas ficou incrível. A gente desenvolveu uma máquina, um mecanismo de trabalho para fazer isso. Aí estavam falando com a gente hoje. Agora a gente tem um leque de possibilidades com essas achuras que vocês ajudaram a gente a criar. Então eles também são antenas e estão abertos a captar novas ideias, novas referências, né? Não, e um ponto importante, eles respeitam muito a idealização do projeto, eles respeitam muito a nossa ideia e somam. Então todo o trabalho realmente foi feito entre nós, porque são projetos individuais, mas a gente teve uma troca muito importante, e principalmente com a Porto Belo. E aí você fala sobre essa bagagem, atualização, é estar em movimento. Eu acredito muito nisso, estar em movimento. Então, viajando diferentes culturas, enfim, eu acho que é observar, ouvir muito, olhar muito. O nosso olhar, eu acho que é sempre atento para o que está acontecendo no mundo. E no momento que a gente encontra uma essência no nosso trabalho, é como você colocou, Caio, de forma muito precisa. Você respeita o sonho do cliente, mas você interpreta deixando muitas vezes implícita a tua assinatura. Eu tenho que fazer uma última pergunta que eles estão mandando eu cortar aqui, mas eu não posso deixar vocês saírem daqui sem dizer isso. Vocês 3 são jovens, bem-sucedidos e viraram referências para muita gente, quer vocês assumem, admitem ou não. Não é uma pergunta isso, é uma fala, é verdade.
Vocês têm uma dica, em poucas palavras, que vocês gostariam que alguém que vocês admirassem tivesse dado para vocês quando vocês começaram? Eu tenho uma dica, que talvez seja a mesma e aí eu já falo primeiro. Eu acredito muito no amor, na paixão pelo que se faz, pelo ofício. Então, assim, todo o trabalho ele é árduo. Eu não acredito no sucesso ou reconhecimento se não for fruto de suor. Então, eu tive uma conversa com meu filho antes de ontem, que ele não passou na seletiva de futebol da escola, ele tem 9 anos. E eu falei, você tem que acreditar nos seus sonhos. Se é o que você quer, você vai se frustrar, você vai receber negativas. A gente conversou sobre isso ontem. Sim. Então, estar preparado para isso. Não desistir no primeiro não, ou não desistir no primeiro momento que você traz uma ideia e não é aceita. Então, é a persistência e a paixão, é o que nos move. Então, a dica que eu dou é trabalhar com amor, encontrar o amor no seu ofício. E aí, eu acho que acreditando independente de religião, no nosso Deus, você vai alcançar todos os seus objetivos. É um papo meio de coach, mas é real, é sobre amor. Agora senão a você gente é referência em paternidade para mim também. Então. Muito obrigado, meu amor. Eu acho que o Fagá falou quase tudo, mas eu acho que eu acrescentaria isso que a gente estava falando, de buscar uma assinatura, né? De buscar deixar uma identidade no projeto. E ter a sua essência também, acreditar na ter a sua sua essência, essência. naquilo que você acredita. E ter paixão naquilo que você total, acredita. eu sei que tem que parar. Mas, por exemplo, a gente acaba se materializando a nossa existência. Então eu passo muitas vezes na Orla de Maceió, tem alguns prédios que eu fiz, então eu passo, eu me vejo ali. E esse trabalho com a Porto Belo, além de nos materializar o nosso traço, é disseminado, né? Espalhado por várias casas, por várias pessoas, porque acaba que o nosso projeto muitas vezes ele é individual. Embora você faça, como vocês fizeram, uma casa incrível agora, que tomou uma repercussão mundial, mas é feito para uma pessoa. Então essa relação de escala, entender o homem, entender os movimentos, como a sociedade se comporta, as configurações de famílias, né, o quanto vão mudando, enfim. Então acho que isso que as pessoas têm que continuar acreditando e buscando sempre aprender. Eu digo que eu não aprendi ainda nada, eu estou sempre em movimento e buscando. Ou seja, uma aula de nada, viu? Muito obrigado, meu amor. Obrigado, parabéns. Obrigado. É sempre Obrigado uma a você. delícia estar com vocês, com câmeras ou sem câmeras. Parabéns. Obrigado, querido. Grande abraço. Não saiam daí que daqui a pouco eu volto para conversar com mais gênios, mentes brilhantes e criativos. Até já.